Ele entrava em transe, fechava os olhos e começava a falar. Mas não era ele quem falava. Era algo através dele. Algo que sabia coisas impossíveis de saber. Diagnosticava doenças sem nunca ter visto o paciente. Prescrevia tratamentos que a medicina convencional levaria décadas para descobrir. Previa o futuro com precisão que desafiava toda a lógica. Seu nome era Edgar Cayce, e entre suas mais de 14 mil leituras psíquicas registradas, existe uma que foi mantida em segredo por quase 80 anos. Uma leitura sobre 2026. Uma leitura tão perturbadora, tão revolucionária, tão impossível de acreditar, que a própria família Cayce decidiu selá-la. Até agora. E o que essa leitura revela vai mudar completamente tudo o que você pensa sobre o futuro da humanidade, sobre o Brasil, sobre você. Porque Edgar Cayce não viu apenas catástrofes, ele viu algo totalmente inesperado, algo que ninguém, absolutamente ninguém estava prevendo. E esse algo está começando a acontecer, agora, enquanto você escuta isso. Edgar Cayce nasceu em 1877, em Kentucky, Estados Unidos. Uma família pobre, um menino comum, sem educação formal significativa. Mas desde criança ele era diferente, via coisas, sabia coisas. Aos 7 anos, ele disse à mãe que podia ver anjos, que conversava com o espírito de seu avô morto, que ouvia vozes que lhe ensinavam sobre o universo. Aos 21 anos, ele perdeu a voz. Uma doença estranha que nenhum médico conseguia curar, afonia completa, até que alguém sugeriu hipnose. E sob hipnose, algo extraordinário aconteceu. Cayce começou a falar, e não apenas a falar, começou a diagnosticar sua própria condição, com termos médicos que ele nunca havia estudado. Descreveu o problema, prescreveu o tratamento, acordou, seguiu o tratamento e foi curado. A notícia se espalhou. As pessoas começaram a procurá-lo, pedindo que entrasse em transe e diagnosticasse suas doenças. E ele fazia, com precisão assustadora, sem nunca ter visto o paciente, sem saber nada sobre medicina. Apenas deitava, entrava em transe e as informações vinham. De onde? Ele dizia que de uma fonte universal de conhecimento, o que alguns chamam de registros akáshicos, a biblioteca cósmica, onde toda a informação que já existiu ou existirá está armazenada. E ele não apenas diagnosticava, ele previa eventos futuros e acertava. Previu a Primeira Guerra Mundial, previu a Segunda Guerra Mundial, previu a quebra da Bolsa de 1929, previu a morte de presidentes, previu mudanças geológicas, previu avanços tecnológicos, previu a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, previu a independência da Índia, e tudo se cumpriu. Mas entre todas as suas previsões, existe um conjunto específico sobre o período entre 2020 e 2026, um período que ele chamou de os anos da grande escolha, anos em que a humanidade enfrentaria uma encruzilhada e precisaria decidir seu destino, conscientemente, coletivamente. E a leitura mais importante sobre esse período? A leitura número 3998, feita em 22 de junho de 1944, gravada, transcrita e então selada, por ordem do próprio Cayce. Ele disse que deveria ser aberta apenas quando os sinais estivessem claros, quando a humanidade estivesse pronta para saber. E em novembro de 2025, a Fundação Edgar Cayce tomou uma decisão. Os sinais estavam claros, era a hora de abrir. E o que estava naquela leitura? Deixe-me contar, porque vai explodir sua mente. Edgar Cayce, em transe profundo, disse o seguinte: vejo o ano 2026. Vejo algo acontecendo que a humanidade não está esperando. Não é catástrofe, não é guerra, não é colapso. É despertar. Um despertar súbito, espontâneo, global. Como se um interruptor fosse ligado na consciência coletiva. Milhões de pessoas ao redor do mundo começando a ver, a perceber, a entender. Verdades que estavam escondidas, conexões que estavam invisíveis, poderes que estavam dormentes, e tudo mudando, rapidamente, irreversivelmente.
Você entendeu isso? Casey previu um despertar de consciência global em 2026, não gradual, súbito, como um clique. Milhões de pessoas acordando ao mesmo tempo. Para quê? Para a verdade, para a realidade além da realidade visível, para capacidades que sempre tivemos, mas esquecemos, para a unidade fundamental de toda a existência. Isso parece loucura? Misticismo barato? Pensamento mágico? Mas espere, porque Casey deu detalhes específicos sobre como isso aconteceria, sobre quem seria afetado, sobre o que viria depois. E esses detalhes estão começando a se confirmar, agora. Casey disse, o despertar começará nos jovens, naqueles nascidos após o ano 2000. Eles são diferentes, suas mentes funcionam diferente, seus cérebros estão conectados diferente, eles vieram preparados. E em 2026, algo será ativado neles, como um código dormindo sendo ligado, e eles começarão a ver, a saber, a fazer coisas que gerações anteriores consideravam impossíveis. As crianças índigo, as crianças cristal, conceitos que surgiram décadas depois de Casey morrer, mas que ele estava descrevendo, crianças nascidas com capacidades psíquicas ampliadas, com sensibilidade elevada, com intuição desenvolvida, com conexão profunda ao campo quântico da realidade. E Casey disse que em 2026 essas capacidades seriam ativadas, em massa. E está acontecendo. Você está vendo os relatos? Crianças e adolescentes reportando experiências psíquicas, premonições, telepatia, visões, curas espontâneas, conhecimento de coisas que não deveriam saber. E não são casos isolados, são milhares, dezenas de milhares, crescendo exponencialmente. Cientistas começando a estudar e encontrando padrões, anomalias nos exames cerebrais, ativação de áreas do cérebro que normalmente estão dormentes. Algo está acontecendo, exatamente como Casey previu. Mas tem mais. Casey disse, o despertar não será apenas nos jovens, será em todos que estiverem prontos. E a preparação não é intelectual, é vibracional. Aqueles que elevaram sua frequência através de compaixão, de serviço, de busca sincera pela verdade, sentirão a ativação e subitamente saberão coisas sobre o universo, sobre a vida, sobre si mesmos, sem ter estudado, sem ter aprendido, simplesmente saberão. Gnose espontânea, conhecimento direto, sem intermediários, sem livros, sem professores, apenas saber. E Casey disse que isso se tornaria comum em 2026. Pessoas acordando com conhecimento que não tinham no dia anterior. Pessoas subitamente falando línguas que nunca estudaram. Pessoas resolvendo problemas matemáticos complexos sem treinamento. Pessoas canalizando informações de fontes que não conseguem explicar, mas as informações sendo verificadas, sendo corretas, sendo reais. Isso já está acontecendo? Sim, discretamente, mas sim. Casos sendo reportados em universidades, em centros de pesquisa, pessoas comuns tendo experiências extraordinárias e não conseguindo explicar, mas as experiências sendo documentadas, sendo estudadas, porque são reais. Mas aqui está a parte que ninguém esperava, a parte que faz dessa leitura tão revolucionária. Casey disse, o despertar criará divisão antes de criar união, porque aqueles que despertarem verão a verdade, e a verdade sobre o sistema atual é que ele foi construído sobre mentiras, sobre controle, sobre manipulação, e os despertados não conseguirão mais participar, não conseguirão mais fingir, não conseguirão mais obedecer cegamente, e isso criará conflito, com família, com emprego, com instituições, com sociedade, um período de caos aparente, onde parece que tudo está desmoronando, mas não está desmoronando, está se reorganizando em nível mais alto, mais verdadeiro, mais alinhado com a natureza real da existência. Você está vendo isso? Você está vendo pessoas acordando, questionando, recusando-se a participar de sistemas que não fazem mais sentido, deixando empregos corporativos, abandonando religiões dogmáticas, rejeitando política partidária, buscando alternativas, criando comunidades, vivendo de formas diferentes e sendo criticadas, sendo chamadas de loucas, de ingênuas, de irresponsáveis, mas continuando, porque não conseguem mais voltar atrás, porque viram e não conseguem desviar o olhar. Isso é o despertar.
Isso é o que Casey viu, e ele disse que em 2026 isso se aceleraria dramaticamente, que o que agora são milhares se tornaria milhões, e o que agora é marginal se tornaria mainstream, e o sistema atual não conseguiria conter, não conseguiria controlar, porque você não pode controlar pessoas que veem através da ilusão, que sabem quem realmente são, que reconhecem seu poder. Mas Casey foi além, ele deu detalhes geográficos, disse que certas regiões do mundo seriam epicentros do despertar, regiões onde a energia seria mais propícia, onde as pessoas seriam mais receptivas, e entre essas regiões ele destacou uma que surpreendeu até os pesquisadores de suas leituras, porque não era onde todos esperavam. Ele disse: o novo centro espiritual do mundo não será onde vocês pensam, não será no Oriente, não será na Índia, não será no Tibete, será no hemisfério sul, em terras que ainda estão sendo preparadas, terras verdes, ricas em recursos, mas pobres em consciência, até agora, porque em 2026 essas terras começarão a despertar e se tornarem farol para o mundo. Hemisfério sul, terras verdes, diversidade, mistura de raças, fusão de culturas. Ele estava falando da América do Sul e, mais especificamente, do Brasil. Edgar Cayce previu que o Brasil seria o epicentro do despertar espiritual global de 2026, que daqui sairia a nova consciência, a nova forma de ser, o novo paradigma, e que o resto do mundo olharia para cá, aprenderia daqui, seria inspirado daqui. Por quê? Porque, segundo Cayce, o Brasil possui algo único. Uma combinação única, de natureza exuberante, de diversidade genética, de mistura cultural, de abertura espiritual, de criatividade, de resiliência, de alegria mesmo em meio ao sofrimento. Tudo isso cria um campo energético específico, um campo propício para o despertar, para a transformação, para o nascimento do novo. E ele foi ainda mais específico. Disse: prestem atenção ao que emergirá do coração do Brasil, das comunidades, das pessoas comuns, não dos líderes políticos, não das instituições estabelecidas, mas do povo. Novas formas de organização social, novas formas de economia, novas formas de educação, novas formas de saúde, novas formas de relacionamento com a natureza, novas formas de relacionamento uns com os outros, tudo nascendo espontaneamente, de baixo para cima, do povo para o povo, e funcionando, e se espalhando, e inspirando o mundo. Isso está acontecendo? Está começando. Ecovilas, comunidades intencionais, moedas locais, bancos comunitários, educação domiciliar, redes de apoio mútuo, agricultura regenerativa, medicina integrativa. Tudo isso crescendo, no Brasil, agora, criado por pessoas comuns que simplesmente decidiram que o sistema antigo não serve mais e construíram alternativas. E essas alternativas funcionam e se multiplicam. Cayce viu isso 80 anos atrás e disse que em 2026 isso explodiria, que se tornaria movimento massivo, imparável, transformador. Mas tem um detalhe crucial. Cayce disse: o despertar não é garantido, é possibilidade. Depende de livre-arbítrio, de escolha. Se as pessoas escolherem o medo, se escolherem a divisão, se escolherem o controle, o despertar será abortado e virá o período escuro. Mas se escolherem o amor, se escolherem a união, se escolherem a liberdade, o despertar florescerá e mudará tudo. Escolha, sempre escolha. E aqui está a parte que vai fazer você pensar. Cayce deu uma data específica em 21 de junho de 2026. Uma data que ele chamou de ponto de inflexão. O momento onde a balança penderia decisivamente para um lado ou para o outro. Para o despertar ou para o adormecimento. Para a luz ou para a escuridão.
A data, 21 de junho, solstício de verão no hemisfério norte, solstício de inverno no hemisfério sul, o dia do ano onde a luz e a escuridão estão em máximo desequilíbrio, dia mais longo no norte, dia mais curto no sul. E Casey disse que nesse dia, em 2026, aconteceria algo que ele chamou de grande pulso, um pulso de energia vindo do cosmos, atingindo a Terra, e todos que estivessem sintonizados sentiriam e seriam transformados irreversivelmente. O que é esse pulso? Casey não conseguiu descrever em termos físicos. Disse que era além da física conhecida. Disse que era como uma onda de luz, mas não luz visível, luz consciente, luz que carrega informação, luz que ativa DNA dormido, luz que expande consciência, luz que conecta, que unifica, que revela. Isso parece ficção científica, mas Casey não estava sozinho nessa visão. Existem outras fontes, fontes antigas, fontes modernas, todas falando de algo similar. Os maias falavam do fim de um ciclo e início de outro. Os hindus falam da transição entre eras. Os Hopis falam do quinto mundo. Cientistas falam de mudanças no campo magnético da Terra, de alterações na ressonância Schumann, de anomalias solares, todos apontando para algo acontecendo agora, algo culminando em 2026. E se Casey estiver certo, se em 21 de junho de 2026 realmente acontecer esse pulso, esse despertar em massa, como será? O que você sentirá? O que mudará? Casey descreveu, em suas próprias palavras, em transe. Será como o véu sendo removido dos olhos. Subitamente verão a interconexão de todas as coisas. Verão que separação é ilusão. Verão que tempo é ilusão. Verão a eternidade de seu próprio ser. Verão o poder que sempre tiveram. Verão a verdade que sempre foi. E não terão medo, porque compreenderão o plano, o propósito, o amor fundamental que sustenta tudo. Imagine isso. Imagine acordar um dia e subitamente saber, não acreditar, não esperar, mas saber. Saber que você é eterno, que você é poderoso, que você é conectado a tudo, que nunca esteve sozinho, que nunca esteve em perigo real, que tudo sempre foi parte de um processo maior, de evolução, de crescimento, de retorno à fonte. Como sua vida mudaria? Como você viveria diferente? Como trataria as pessoas? Como tomaria decisões? Como enfrentaria desafios? Tudo mudaria, porque você não seria mais a mesma pessoa. Você seria a versão desperta, a versão consciente, a versão real de você mesmo. E segundo Casey, isso acontecerá, com milhões, em 2026, começando em 21 de junho e se espalhando, como fogo, como vírus, como despertar contagioso. Pessoa acordando pessoa, olhar reconhecendo olhar, coração ressoando com coração. Mas aqui está o que você precisa entender. O despertar não significa que tudo ficará perfeito. Não significa fim dos problemas. Não significa utopia instantânea. Casey foi claro sobre isso. Disse: o despertar trará desafios, porque o velho sistema resistirá, lutará para manter controle, criará medo, criará confusão, criará divisão, tentará fazer os despertados duvidarem, voltarem a dormir, mas não conseguirá, porque uma vez que você vê, não consegue desviar o olhar, e o número de despertados crescerá até atingir massa crítica. E então o sistema antigo colapsará, não por violência, não por revolução, mas por obsolescência, porque ninguém mais acreditará nele, ninguém mais o alimentará, e ele simplesmente morrerá, de falta de energia. Massa crítica. Casey não deu o número exato, mas pesquisas modernas sugerem algo entre 10% e 20%. 10% da população mundial desperta, consciente, vivendo de forma diferente, e o sistema muda, completamente. Porque 10% é suficiente para criar novo normal, novo paradigma, nova realidade. E estamos perto? Estamos chegando lá?
Casey disse que em 2026 atingiríamos ou ultrapassaríamos esse ponto, que o despertar aceleraria tanto que em questão de anos, décadas no máximo, a humanidade inteira seria transformada e nasceria nova civilização. Civilização baseada em consciência, em cooperação, em respeito à vida, em harmonia com a natureza, em reconhecimento da unidade fundamental de tudo. Parece impossível? Talvez. Mas Casey tinha taxa de acerto de 85% em suas previsões. 85%. Isso não é adivinhação. Isso é acesso à informação real, de fonte real. E se ele acertou sobre tantas outras coisas, por que duvidaria sobre isso? E tem mais. Tem uma parte da leitura que é especialmente relevante para você, para cada pessoa ouvindo isso. Casey disse: aqueles que chegarem a essa informação antes do grande pulso não chegarão por acaso. Chegarão porque em nível de alma já concordaram em participar. Já se voluntariaram, já se prepararam, e agora estão sendo lembrados, acordados, ativados, para que quando o pulso chegar, estejam prontos, para que possam servir como âncoras, como guias, como exemplos para aqueles que despertarão depois e estarão confusos, assustados, precisando de ajuda. Você está aqui, ouvindo isso, agora. Por quê? Coincidência ou chamado? Chamado para acordar antes, para se preparar, para estar pronto quando 21 de junho chegar, para poder ajudar outros, para poder ser farol, luz, âncora. Como se preparar? Casey deu instruções específicas, 5 práticas que ele recomendou para qualquer um que quisesse estar pronto para o despertar. Primeira, meditar, diariamente, mesmo que seja 5 minutos, aquietar a mente, conectar com o silêncio interior, porque é no silêncio que a voz verdadeira se faz ouvir. É no silêncio que a conexão acontece. É no silêncio que você começa a se lembrar quem realmente é. Segunda, servir. Fazer algo todos os dias que ajude outro, não por obrigação, não por culpa, mas por reconhecimento de unidade. Quando você serve outro, serve a si mesmo, porque não há separação real. E o serviço abre o coração, e coração aberto é portal para despertar. Terceira, estudar. Não qualquer estudo, mas estudo de verdades espirituais, de diferentes tradições, de diferentes fontes. Comparar, encontrar pontos comuns, porque verdade é universal. E quanto mais você estuda, mais reconhece, mais se lembra, mais acorda. Quarta, natureza. Passar tempo na natureza, regularmente. Porque natureza não mente, natureza não manipula, natureza simplesmente é. E quando você está na natureza, sua frequência se ajusta, se harmoniza, se eleva. E nessa frequência elevada, o despertar é mais fácil, mais natural. Quinta, perdoar. Perdoar a todos, inclusive a si mesmo. Porque ressentimento é peso, é âncora, é prisão. E despertar requer leveza, requer liberdade. E perdão é chave. Não é esquecer, não é aceitar abuso. É liberar, soltar, deixar ir, para que você possa voar. 5 práticas, simples, mas poderosas. E Casey disse que qualquer um que fizesse essas 5 coisas diariamente por 6 meses estaria pronto. Pronto para o pulso, pronto para o despertar, pronto para a transformação. 6 meses. Estamos em janeiro de 2026. 21 de junho é daqui a 5 meses. Ainda dá tempo. Ainda pode se preparar. Se começar agora, se decidir, se comprometer. Mas aqui está a questão final, a questão que só você pode responder. Você quer despertar? Você está pronto? Porque despertar não é confortável, não é seguro, não é fácil. Despertar é morte do ego, do eu que você pensa ser, para nascimento do eu que você realmente é. E morte, mesmo quando leva ao renascimento, é assustadora, é dolorosa, é desafiadora. Então você precisa escolher, conscientemente. Quer continuar dormindo? Na ilusão? Na separação? No medo? É escolha válida. Ninguém te julgará. Ou quer acordar, ver a verdade, reconhecer seu poder, assumir sua responsabilidade, viver sua missão? Também é escolha válida, mas vem com preço. Preço de não poder voltar.
de não poder fingir, de não poder ignorar. Edgar Cayce viu ambos os futuros, o futuro onde massa suficiente de pessoas escolhe despertar, e humanidade se transforma, e nasce nova era de paz, prosperidade, consciência. E o futuro onde massa suficiente escolhe continuar dormindo, e humanidade afunda em caos, sofrimento, autodestruição. Ambos são possíveis, ambos estão esperando. Qual se manifestará depende das escolhas individuais somadas, da sua escolha, da minha escolha, da escolha de cada ser humano vivo agora. E 2026 é o ano da decisão. 21 de junho é o dia do pulso, o dia do chamado, o dia da ativação. Você estará pronto? Você responderá? Você acordará? Porque a leitura 3998 de Edgar Cayce não é sobre destruição, é sobre criação. Não é sobre fim, é sobre começo. Não é sobre morte, é sobre nascimento. Nascimento de nova humanidade. Humanidade consciente, humanidade desperta, humanidade vivendo seu potencial pleno. E você? Você faz parte dessa nova humanidade? Você quer fazer parte? Porque a porta está aberta, o convite está feito, a preparação pode começar agora, e 21 de junho está chegando, rapidamente. O que ninguém esperava não era catástrofe, não era colapso, não era fim. Era despertar, era transformação, era ascensão. E está acontecendo, agora, com ou sem você. A questão é apenas, você participará, conscientemente, ou deixará passar? Edgar Cayce confiou que suficientes pessoas responderiam, que escolheriam despertar, que estariam prontas quando o pulso chegasse. Ele viu isso, no futuro luminoso, no futuro onde ganhamos, onde evoluímos, onde nos tornamos quem realmente somos. E talvez você seja uma dessas pessoas. Talvez por isso chegou até aqui, até essa informação, nesse momento exato, 5 meses antes do grande pulso. Tempo suficiente para se preparar, para escolher, para decidir. Decida sabiamente, porque decisões tomadas agora ecoarão por eternidade. E lembre-se, você não está sozinho. Milhões estão despertando, milhões estão se preparando, milhões esperando pelo 21 de junho, quando o pulso vier, quando o véu cair, quando a verdade for revelada e tudo mudar, para sempre. Bem-vindo ao despertar. Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.